um outro interesse, e que já foi, né, isso aí eu posso falar, né, porque um dos Kennedy falou, apareceu, eu vi ele falando, não foi ninguém que me contou. Ele estava dando uma entrevista no local. Aí fizeram uma pergunta para ele. Se não fosse Israel, o que aconteceu? O BRICS não eram 5 países? Passou a ser BRICS 11. Quem entrou no BRICS 11? Arábia Saudita, Etiópia, Irã, vários países que têm amplas reservas de petróleo no mundo. Nós vivemos a era do petróleo, por incrível que pareça. Os Estados Unidos dependem de enormes quantidades de petróleo. Tanto que a Venezuela, que era o cão chupando manga, com o conflito da Argentina, eles arrumaram uma forma até de melhorar as relações com a Inglaterra e comprar petróleo da Venezuela. Interesses comerciais acima do... Porque eles têm a maior economia do mundo. Nós vivemos a era, né, do petróleo. Antes era da lenha, né? Sim. Com a Revolução, até 1840, a humanidade vivia ali da lenha, que era a fonte de energia. Óleo de baleia, outros óleos animais. Vegetais ou de origem animal. Tinham já descobertas de petróleo, né, superficiais, que era utilizado como óleo para fazer fogo, né, iluminação, mas de uma maneira não industrial. Não. Aí depois surge o carvão. Com a Revolução Industrial, né, na Inglaterra, eles começam a usar muito carvão e a máquina a vapor. Já no início do século passado, no século XX, já começa a era do petróleo. E aí podemos incluir também o gás. Então, a Europa, que hoje é vassala, né, os bilionários europeus, não estamos falando do povo europeu. Nós vamos sempre distinguir isso aqui, né, dos interesses hoje dos bilionários europeus, que hoje são vassalos dos bilionários estadunidenses. Aceitaram a sua própria desindustrialização na medida que perderam fonte de energia barata, que era o gás russo, sofrendo aí todo um processo de desindustrialização. Então, o próprio Kennedy, né, um dos irmãos, agora não sei, não lembro qual, falou o seguinte: não fosse Israel, essas forças hoje do BRICS dominariam 90% do petróleo. Acho que é porque tem a Venezuela, né, que é a principal, teria a Arábia Saudita, que é a segunda, e o terceiro é o Brasil, por incrível que pareça. Por isso que nós vamos falar da guerra híbrida. Por que derrubaram a Dilma? Por como estão tomando o nosso pré-sal, né? Por que começaram a surgir manifestações para fora Lula, impeachment, né? Como essa população é enganada a, né, acreditar que os seus interesses são esses, quando, na verdade, eles estão defendendo interesses de outros bilionários, né, de outros países, e não do seu próprio país, não do seu próprio interesse, e que, na verdade, estarão lutando, né, como lutaram, né, no impeachment da Dilma, para piorar as suas próprias condições de vida. Falaremos como isso é uma ciência, um conhecimento comprovado, né? Então, você vai ter, a partir de 1º de janeiro, isso aí é só um spoiler, tá, galera? Você vai, a partir de 1º de janeiro, você vai ter o BRICS 11, né? Ou seja, o BRICS vai ter
esses países. E aí Israel é o quê para os Estados Unidos? Uma cabeça de ponte. Lembra da frase da cabeça de ponte? Cabeça de ponte é aquilo, é o seu lugar ali estratégico, onde você vai mover ali os pauzinhos. Por que tem tanta guerra no Oriente Médio? Porque eles nunca tiveram hegemonia ali naquele lugar. A guerra é exatamente para você desestabilizar onde você não tem hegemonia, para você conquistar a hegemonia. Então, com a política externa da China é o quê? A paz. A política estadunidense é o quê? Não do povo estadunidense. Não estou falando do povo. Amo o povo dos Estados Unidos, amo os estadunidenses. Estamos falando do governo. Sempre foi uma política que defende interesses dos bilionários americanos e não do povo estadunidense que está lá na miséria, que está passando fome, que não tem nem como pagar um tratamento de saúde, morreram milhões aí na pandemia, mas dos bilionários estadunidenses. Né? Então, você veja que eles querem o quê? Desestabilizar, porque a Rússia e a China estão colocando alianças estratégicas ali no que se chama ali de Oriente Médio, que para muitos é um termo europeu, né? Eurocêntrico, que ali chama, né? Sudoeste, né? A pessoa chama de Sudoeste ali da Ásia, aquela região. Então, assim, aí você tem essa guerra, que o interesse dos Estados Unidos é que ela se torne uma guerra regional para desestabilizar todo esse plano da China e da Rússia, que vão estar a partir de 1º de janeiro, né? Vão estar a partir de 1º de janeiro ingressando no BRICS e atuando diretamente mais Argentina, mais Arábia Saudita, mais Etiópia, mais Irã, uma série de países, né, que vão, mais 6 países que vão se juntar aos 5 que já existiam, que B é Brasil, R, Rússia, I, Índia, C de China e o S é da sigla em inglês, né, da África do Sul. Começa com o Sul. Né? States, na verdade, né? States, né? Em inglês. Então, é para desestabilizar aquilo ali e ter uma cabeça de praia para interferir ali na sua luta por hegemonia ali naquela região, como eles fizeram na Síria, como eles destruíram a Líbia, tomaram as riquezas dela, como eles invadiram o Iraque, roubaram o petróleo do Iraque. Ou é na mão grande, ou é na guerra híbrida, como ocorreu aqui no Brasil. Então, evidentemente que essa guerra, ou melhor, esse massacre, esse holocausto, esse extermínio do povo lá palestino, não tem nada a ver com o ataque de 7 de outubro. O ataque de 7 de outubro foi apenas o pretexto para eles colocarem em ação o plano que já estava tratado muito antes, porque já teve, que o pessoal escondeu o encontro do Netanyahu com o Biden, onde aquilo tudo já ficou acertado. Onde tudo isso já ficou acertado. Só se precisava do momento, do start. Vamos startar agora o plano. Agora é o momento de startar. Foi um ataque bem oportuno, né? Pelas análises que vem trazendo aí, legitimou toda essa ação deles. Né? Aí vemos agora aí uma movimentação, né, internacional contra o povo de Israel, mas eles estão com
ao lado moral, vamos dizer assim, né? Somos as vítimas. Mas agora começou a ter um reflexo internacional e vamos ver como eles vão se comportar. Acredito eu que a exploração aí já deve estar encaminhada e é uma nova possibilidade da mudança hegemon, né? Há uma luta aí entre China e Rússia contra a hegemonia americana no cenário internacional. Vimos isso na ONU, vetando um ou outro seus atos de tentar pacificar ali, né, as movimentações. Então, nisso aí, a gente tem uma clara luta entre esses dois países, Rússia e Estados Unidos, e com uma participação maior agora da China, talvez até como um mediador ali internacional entre essas duas forças. A China, toda a política diplomática da China é pela paz, né? O interesse ali de Botafogo no parquinho é estadunidense.